A PEC do voto impresso é derrotada e será arquivada na Câmara dos Deputados. Sobre esse tema, a gente fala agora com a autora do texto, a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda sempre. Bom dia, um ótimo dia para vocês e todos os ouvintes. Deputada, nós vimos, claro, nessas últimas horas, manifestações da senhora também, dizendo que o que foi analisado no plenário não era nem a proposta da senhora, muito menos o que passou pela comissão especial da Câmara, mas independente disso, deputada, acho que é importante esclarecer se em 2022 houver qualquer resultado contrário do presidente da República, Jair Bolsonaro, o resultado será respeitado? O que a senhora pode dizer em relação a isso? Bom, eu acho que as eleições, o resultado das eleições, a aceitação do resultado não é o que está em risco. O que está em risco é a transparência eleitoral. A gente viu que a PEC ela pode ter sido derrotada na Câmara, mas na sociedade esse foi um debate vitorioso. Acendeu uma chama, as pessoas despertaram. E o fato é que as pessoas não estão se sentindo seguras. Então, como disse a deputada Carol Detoni ontem, né, eleições sem transparência, isso é que é o golpe. Deputado, agora na sequência as perguntas dos nossos comentaristas. Começo pelo Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, a PEC perdeu, mas foi uma maioria, né, que mesmo na Câmara, sob pressão de ingerência do Supremo, do TSE, a maioria quis, né, mas não foi suficiente. E nós vimos uma cena que circulou as redes sociais todas ontem, do presidente do TSE, né, o ministro Barroso, fazendo uma brincadeira, dizendo que eu disse que eleição não se ganha, se toma. A senhora acredita que se isso saísse da boca do presidente Bolsonaro, a reação da imprensa estaria sendo bem diferente? Nossa, seria uma loucura, né? Estaria já, talvez, denunciado em cortes internacionais, né? Talvez aí com novo inquérito aberto no Supremo e as piores coisas sendo ditas. Quando você pega isso, Constantino, isso e ainda aquela frase do Zé Dirceu, de que nós vamos tomar para o poder, que é diferente de ganhar a eleição, é de arrepiar, meu amigo. Diogo Schelp. Deputada, bom dia. Deputada, há 6 anos a Câmara dos Deputados votou matéria parecida com a de ontem e teve um número de votos maior a favor do voto impresso. Ontem também nós vimos PL e PP, dois partidos que agora compõem a base do governo, votando majoritariamente contra o voto impresso. Só 1/3 dos deputados desses partidos votaram a favor, né? O apoio, a aliança com esses partidos, que foi feita a peso de ouro pelo governo, o que deu nisso? Quer dizer, o governo foi traído por esses partidos do Centrão? Eu acho que, na verdade, nós estamos sofrendo as consequências de termos um sistema eleitoral muito equivocado. A concentração de poder no TSE. Então, você tem um tribunal que regulamenta as eleições, porque eles fazem resoluções que entram em vigor, inclusive, imediatamente, coisa que nem o Congresso pode fazer por lei, que tem que respeitar o princípio da anualidade. Você tem um Congresso você tem um tribunal que executa as eleições, que presta o serviço, que fiscaliza e que julga. E esses mesmos julgadores, né, que vão aí, que julgam as contas dos partidos, que decidem quem fica na presidência de partido, tira um, bota o outro, caça políticos, são também ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm a competência criminal originária sobre o parlamento, sobre os parlamentares. Então, é muita concentração de poder e isso a gente está vendo que não dá certo. Eu acho que a consequência disso será uma mexida, sim, na composição e também nos poderes do TSE. E, deputada, como a senhora avalia o placar final da votação? Ontem, o presidente da Câmara disse ao final da votação que o assunto está encerrado. A senhora concorda? Está encerrado pelo menos por este ano ou deve ser retomado? Quando? De qual forma? Não tem como a gente retomar dentro da Câmara, né? A própria Constituição não permite, o regimento não permite
foi uma matéria vencida, não pode retomar. Porém, eu não acredito que esse debate esteja encerrado na sociedade, não é? Não se cala a sociedade dessa forma. E o assunto ele está muito vivo. As pessoas estão muito inconformadas. Nós vamos ter que lidar com isso. Nós temos que lidar com o fato de que estamos vivendo um momento de pouquíssima transparência, mas que a sociedade despertou. Não é? Não dá para enganar a sociedade o tempo todo, não é? Então, vamos ver como é que esse debate vai ser colocado agora na sociedade. Deputada, pelo regimento, uma nova proposta como essa só pode ser apresentada na próxima legislatura, é isso? A partir de 2023? Exatamente, na próxima legislatura. Perfeito. Exatamente. Rodrigo Constantino, mais uma pergunta? Deputada, nós vimos deputados parlamentares como Tabata Amaral, por exemplo, disseminando aquela fake news de que seria um voto de cabresto, um voto em papel. Ontem mesmo, hoje ainda, nós vemos proeminentes tucanos repetindo a mesma ladainha. A senhora acredita que houve uma tentativa deliberada de desinformação para influenciar também essa votação ontem? Eu não tenho a menor dúvida disso, Constantino. E essa desinformação, infelizmente, partiu do próprio TSE. Não é? O ministro Barroso esteve no plenário e lá de dentro do plenário ele desinformou. Então, aquela história de que seria um retrocesso, de que voltaríamos ao voto no papel. Eles mostravam vídeos, né, com aquelas cenas, e aí aquela história de que vão comer voto. É uma obsessão com essa história de comer voto que eu nunca vi, né? Então, houve uma desinformação, sim. Diziam que ia ter voto de cabresto, que as pessoas iriam levar voto para casa. E teve muito parlamentar que, na verdade, não estava entendendo muito bem sequer o que estava votando. A verdade é essa. Alguns estavam desinformando e outros estavam sendo desinformados. Então, não houve um debate com a profundidade que a gente gostaria que tivesse havido. A polarização que houve foi uma coisa que desviou totalmente o foco da questão. E, principalmente, né, eu lamento profundamente essa interferência que houve no processo legislativo, porque nós não podemos esquecer que aquelas pessoas que estavam ontem na tribuna chamando de golpe, falando que era um absurdo, que era um debate totalmente sem sentido, sim, há poucos meses estavam apoiando a medida. Eu consegui mais de 200 assinaturas em 2019 e aprovei por 33-5. E, recentemente, quando nós instalamos a comissão especial e que ouvimos mais de 20 especialistas no tema, todos os parlamentares que faziam parte da comissão ouviram que o voto impresso traria, sim, a transparência necessária e melhoraria o sistema. E não havia esse contraditório todo. Havia uma dúvida aqui, outra ali, eram filigranas que estavam sendo discutidas. Depois daquela reunião que houve dos presidentes de partido com alguns ministros, mudou completamente o placar. Então, como negar essa interferência externa? O que me deixa assim, realmente preocupada é ver o parlamento se curvando isso. Isso é muito ruim. O parlamento tem hora que ele não briga, não zela pelas suas atribuições, como, aliás, a Constituição determina que faça. Diogo? Deputada, eu vou insistir na minha pergunta anterior. O PSDB deu mais votos a favor do voto impresso do que contra. Enquanto isso, PP e PL deram só 1/3 de seus votos, de seus deputados, para a votação do voto impresso. O governo foi traído por sua nova base do Centrão? Eu não sei se te dizer se foi traído, porque eu não sei nem te dizer se a questão da aprovação do voto impresso entrou como nessa negociação. Não sei te dizer isso, mas a gente esperava, né? Eu, por exemplo, eu esperava, porque todos sabiam que essa era uma pauta muito importante, essa pauta da transparência eleitoral. Eu acho que, mais do que o governo, a sociedade foi traída. Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Obrigada, um ótimo dia.